A tarde seguia silenciosa na casa de Zé Felipe quando seu telefone vibrou de forma insistente sobre a mesa da sala. Ele estava retornando de uma reunião rápida com a equipe musical, tentando reorganizar a agenda após semanas turbulentas, quando percebeu que a tela exibia diversas ligações perdidas e mensagens acumuladas. Era a assessora, o advogado e 2 amigos próximos. O padrão em comum imediatamente acendeu o alerta. Algo tinha acontecido e não parecia ser pequeno. Ao abrir o primeiro áudio, a voz da assessora surgiu trêmula. Ela pedia para que ele se acalmasse antes de ouvir o restante, pois havia circulado uma nova informação envolvendo Vinícius Júnior e suas filhas, causando repercussão instantânea nos bastidores. O teor do vazamento ainda não estava totalmente confirmado, mas já era suficiente para provocar um impacto avassalador na vida do cantor. Zé sentiu o corpo gelar. Nos últimos meses, qualquer notícia envolvendo o nome de Virgínia, o relacionamento deles, ou mesmo a vida das meninas, acabava virando combustível para discussões, especulações e novas tensões. Mas, pela forma como a equipe reagia, aquilo parecia ser maior, mais grave, possivelmente decisivo. Com as mãos trêmulas, ele finalmente abriu o link da notícia que estava se espalhando nos perfis de fofoca. Segundo a matéria, uma fonte próxima à produção de uma campanha afirmava que Vini Júnior teria feito um comentário envolvendo as meninas durante uma conversa informal. O conteúdo do comentário, ainda que não explicitado, teria sido interpretado por pessoas presentes como uma espécie de discordância sobre limites, exposição e cuidados envolvendo as pequenas. A manchete não trazia detalhes e deixava Alice em tom de suspeita, mas o suficiente para incendiar a internet. Zé ficou imóvel por alguns segundos, encarando a tela. O fato de algo tão sensível estar sendo exposto daquela maneira o desestruturava profundamente. Ele respirou fundo, tentando recompor o raciocínio, enquanto outra mensagem surgia. Dessa vez, o advogado pedia para falar imediatamente. A ligação durou poucos minutos, mas carregou um peso enorme. O advogado explicou que a repercussão já havia começado a gerar debates públicos sobre a convivência das meninas e sobre possíveis interferências externas num momento de fragilidade familiar. Ele também alertou que a situação poderia se transformar rapidamente em um efeito dominó caso não fosse controlada desde o início. Zé não conseguia disfarçar o impacto emocional. O peito apertava, a respiração ficava curta e o olhar perdido mostrava a gravidade com que absorvia cada palavra. Embora ainda não soubesse se a informação era verdadeira, distorcida ou completamente fabricada, ele entendia perfeitamente os danos que isso poderia causar. Não apenas a relação com Virgínia, já frágil, mas a rotina das filhas e a própria imagem pública, que vinha sendo pressionada por todos os lados. A notícia se espalhava em velocidade surpreendente, e contas de fofoca já sugeriam que haveria mais detalhes vindo à tona ainda naquela noite. Era como se todos esperassem uma explosão iminente, e Zé, sentindo o peso do momento, deixou o telefone sobre a mesa e se sentou no sofá, olhando fixamente para o chão. Foi então que ele desabou pela primeira vez naquele dia. Entre as mãos que cobriam o rosto e a respiração pesada, ele tentava entender como os acontecimentos tinham chegado a esse ponto. A mistura de preocupação com as filhas, frustração com a exposição constante e medo de novas rupturas deixava tudo ainda mais confuso. A única certeza era que aquilo estava longe de terminar, e que, de alguma forma, ele precisaria reagir antes que o estrago se tornasse irreversível. Minutos após o desabafo no sofá, Zé Felipe ainda tentava retomar o fôlego quando o telefone voltou a tocar. Era a mãe dele, preocupada com a movimentação repentina nas redes e com rumores que já circulavam em grupos privados de fãs. Mesmo sem saber exatamente o que estava acontecendo, ela sentia que o filho estava prestes a enfrentar mais um daqueles momentos em que tudo parecia escapar ao controle. Zé respirou fundo antes de atender. Ele sabia que qualquer palavra dita naquele estado emocional poderia se transformar em mais um ruído. A ligação foi curta, mas suficiente para reforçar que a notícia envolvendo Vini Júnior estava ganhando proporções inesperadas. Algumas páginas já insinuavam que a situação poderia gerar uma discussão jurídica, enquanto outras levantavam teorias sobre tensões antigas entre os envolvidos. Nada confirmado, tudo especulativo, mas devastador no ambiente digital. Assim que desligou, Zé foi surpreendido por outra mensagem. Dessa vez, um convite urgente para uma reunião com sua equipe de comunicação, que já se organizava para definir uma estratégia de contenção. A sensação era de que todo mundo havia sido jogado no olho de um furacão sem aviso. Ao chegar à sala de reuniões improvisada por chamada de vídeo, a expressão dos profissionais dizia tudo. Eles estavam atentos ao que ainda poderia surgir, acompanhando o desempenho dos posts e rastreando contas que afirmavam ter prints, áudios ou relatos de bastidores sobre o tal comentário de Vini. Era impossível prever o que poderia aparecer dali em diante. A gente precisa agir antes que isso tome uma forma que a gente não consiga mais controlar, disse a assessora com firmeza.
O problema é que ninguém confirmou nada. Se a gente negar, pode piorar. Se a gente ficar em silêncio, também pode piorar. É uma linha tênue. Zé, ainda abalado, tentava acompanhar as orientações. Apesar de sua vontade imediata ser defender as filhas a qualquer custo, ele sabia que uma reação impulsiva poderia amplificar o escândalo. Tudo precisava ser cuidadosamente pensado. Enquanto discutiam, surgiu um novo alerta nas redes. Uma página de fofoca grande, dessas que alcançam milhões de visualizações em poucos minutos, postou uma manchete ainda mais chocante, insinuando que gente próxima às meninas estaria desconfortável com a aproximação entre Virginia e Vini Jr. em determinados eventos. O teor não dizia muito, mas sugeria demais, e isso era suficiente para transformar a situação em uma bomba prestes a explodir. A equipe ficou em silêncio por alguns segundos. Era a confirmação de que a história já havia tomado vida própria. Zé pressionou as mãos sobre a testa, sentindo uma mistura de impotência e indignação. Não era apenas sobre ele, não era apenas sobre Virginia, era sobre as meninas, que agora estavam no centro de uma roda de especulação pública que ele nunca desejou. Eu não quero minhas filhas nessa confusão, ele disse com a voz embargada. Elas não têm culpa de nada disso. A equipe concordou. O problema era que controlar o que viraliza já não era uma opção. A cada minuto, novos perfis compartilhavam a notícia, adicionando detalhes, interpretações e suposições. Era como assistir a um incêndio que se espalhava, enquanto alguém, do outro lado, despejava mais gasolina. Antes de encerrar a reunião, o advogado retornou com uma atualização. Havia chances de o episódio atrair uma investigação informal por parte de órgãos de proteção, não por causa da veracidade dos fatos, mas pela repercussão gerada. Isso assustou ainda mais Zé. Agora, além de lidar com o impacto emocional, ele teria que enfrentar possíveis consequências formais. Quando a reunião terminou, o cantor permaneceu parado diante da tela desligada, respirando fundo. Sentia que o pior ainda estava por vir, e que a notícia envolvendo Vini Jr. era apenas o início de algo maior, mais tenso e mais imprevisível do que qualquer um imaginava. Enquanto Zé Felipe enfrentava o peso da notícia ao lado de sua equipe, em outro ponto da cidade, Virginia tentava lidar com sua própria avalanche de mensagens. Ela estava em um estúdio, organizando gravações, quando uma das produtoras levou o celular até ela, visivelmente nervosa, pedindo que desse uma olhada nas redes. Assim que desbloqueou a tela, percebeu que algo grave estava acontecendo. A primeira reação foi confusão, logo em seguida, incredulidade. Depois, um incômodo crescente que rapidamente se transformou em irritação. O nome dela estava novamente envolvido em uma polêmica que não apenas reacendia tensões antigas, como também colocava as meninas em uma posição delicada, e agora envolvia diretamente Vini Jr., alguém que, apesar de presente em algumas ocasiões profissionais, jamais havia feito parte do cotidiano familiar de forma íntima. A equipe de Virginia, percebendo a gravidade, interrompeu as gravações. O clima no estúdio se tornou pesado. Murmúrios entre os profissionais deixavam claro que todos já tinham visto as manchetes e os comentários. Alguns olhavam para ela com preocupação, outros com aquele receio típico de quem sabe que a situação pode escalar de maneira imprevisível. Virginia exigiu falar com sua assessora imediatamente. Assim que ambas se conectaram, a influenciadora ouviu o resumo da situação e ficou ainda mais tensa ao descobrir que 3 perfis grandes já anunciavam que testemunhas iriam se pronunciar ao longo da noite, alegando ter ouvido ou visto algo relacionado ao suposto comentário de Vini Jr. sobre as meninas. Isso é completamente irresponsável, disse ela com a voz firme. Estão colocando as meninas no meio disso tudo de novo. A assessora concordou e informou que já existia um movimento estratégico para conter a narrativa, mas seria difícil interromper a onda de especulação sem que um posicionamento fosse feito. A questão era, quem deveria falar primeiro? Ela, Zé, a equipe jurídica? Ou seria melhor esperar? A indecisão tornava tudo mais desesperador. Enquanto conversavam, um produtor se aproximou de Virginia com cuidado. Ele informou que algumas pessoas da equipe optaram por deixar o estúdio mais cedo, temendo que a confusão respingasse no cronograma de gravações. Esse tipo de reação, embora comum em momentos de crise, deixava claro o quanto a situação estava fugindo do controle. A influenciadora sentiu o estômago revirar. A simples menção de que algo teria sido dito sobre suas filhas era suficiente para tirá-la do eixo. A presença de Vini Jr., mesmo que de forma indireta, adicionava ainda mais tensão ao cenário. Ela sabia que o público rapidamente criaria teorias, empurrando todos para um território ainda mais hostil. Ao mesmo tempo, a assessoria de Vini Jr. entrou em contato com ela, pedindo calma e afirmando que o jogador jamais faria qualquer comentário negativo envolvendo crianças, muito menos as meninas. Porém, também admitiram que, se a história continuasse crescendo, talvez fosse necessário um pronunciamento formal da equipe dele. A essa altura, o público já começava a tomar partido, comentários se multiplicavam, defendendo um, atacando o outro, criando narrativas inteiras baseadas apenas em fragmentos de informação. Enquanto isso, Zé Felipe, ainda abalado, tentava enviar uma mensagem para Virginia. Ele queria entender o que ela sabia. O
que havia chegado até ela e principalmente como poderiam proteger as filhas de mais uma explosão pública. Mas a mensagem ficou sem resposta por quase meia hora, o que aumentou ainda mais sua ansiedade. Quando finalmente ela respondeu, o tom era claro: precisamos conversar, isso vai piorar. E os dois sabiam que, juntos ou não, teriam que enfrentar uma tempestade que estava apenas começando. A demora para responder a mensagem apenas aumentou o desconforto de Zé Felipe. Ele caminhava de um lado para o outro pela sala, tentando conter a inquietação quando finalmente viu a notificação no celular. A frase curta enviada por Virginia era direta, mas carregada de tensão. Precisamos conversar, isso vai piorar. Ele não pensou duas vezes. Pediu para a assessora organizar uma chamada imediata entre eles. Poucos minutos depois, a tela do celular iluminou o rosto de Virginia, que exibia uma expressão cansada, tensa e completamente sobrecarregada. Era evidente que a notícia havia afetado não apenas o ambiente profissional dela, mas também seu estado emocional. O silêncio inicial durou alguns segundos, como se ambos estivessem tentando calcular as palavras certas. Nenhum dos dois queria piorar a situação, e ao mesmo tempo sabiam que não poderiam subestimar o estrago que já estava em andamento. "Você viu isso tudo?" perguntou Zé, ainda com a voz embargada. "Vi. E já estou lidando com um caos aqui no estúdio", respondeu ela. "Interromperam as gravações, a equipe está assustada, algumas pessoas foram embora, estão dizendo que vai aparecer mais coisa." Zé passou a mão pelo rosto frustrado, a sensação de impotência era sufocante. "Eu não quero as meninas no meio disso", repetiu ele. "Elas não têm nada a ver com esses rumores, é absurdo." Virginia concordou com um aceno lento. "Eu também não quero, mas já tem perfil grande dizendo que ouviu gente comentar sobre isso nos bastidores. Não sei até onde vão inventar." A conversa rapidamente ganhou um tom mais estratégico. Ambos tentavam entender de onde a informação havia surgido e quem poderia ter interesse em disseminá-la. A proximidade de campanhas, contratos, gravações e eventos tornava o ambiente ainda mais sensível, criando um cenário perfeito para distorções e especulações. Foi então que Virginia compartilhou uma novidade que deixou Zé ainda mais preocupado. "A assessoria do Vini entrou em contato", disse ela. "Eles estão dizendo que vão acompanhar tudo de perto. Ele está chateado, porque sabe que isso envolve as meninas e está com medo da repercussão pegar mal para ele também." Zé fechou os olhos por um instante. Mesmo sem qualquer prova de que o jogador tivesse dito algo inadequado, a simples insinuação era suficiente para gerar julgamentos públicos. E isso poderia prejudicar não apenas a imagem do atleta, mas também a rotina das filhas, que já lidavam com a excessiva exposição da família. "A gente vai precisar de um posicionamento conjunto?" perguntou ele inseguro. "Não sei ainda", respondeu Virginia. "Minha equipe está analisando. A questão é que, se a gente falar, vão achar que estamos confirmando que existe algo. Se a gente não falar, vão achar que estamos escondendo algo. Não existe solução boa." O silêncio voltou, agora mais pesado. Ambos sabiam que, independentemente das decisões que tomassem, alguém sairia prejudicado. A internet nunca lidava com nuances. Sempre procurava vilões e heróis, mesmo quando não havia nenhum dos dois. Então, inesperadamente, Virginia tocou num ponto que Zé vinha tentando evitar. "E se isso virar algo jurídico?" ela perguntou. "Meu advogado disse que se continuarem envolvendo as meninas, talvez seja necessário acionar medidas de proteção, e isso pode respingar na gente." Zé sentiu o estômago afundar. A possibilidade de uma nova onda jurídica envolvendo o nome das filhas o deixava sem ar. Nos últimos meses, qualquer passo em falso parecia ter potencial para se transformar num processo, numa investigação, numa polêmica de grandes proporções. "Eu só quero que elas fiquem bem", disse ele com sinceridade. "Todo o resto a gente dá um jeito." Mas com elas não. A expressão de Virginia suavizou por um momento. Apesar das divergências e conflitos recentes, ambos compartilhavam a prioridade absoluta: proteger as crianças. Essa era a única certeza em meio ao caos. "Vamos esperar mais um pouco", concluiu ela. "A gente precisa ver como isso evolui até a noite. A situação está instável e parece que alguém ainda vai soltar mais coisa." Zé assentiu, mesmo relutante. Ele sabia que a escolha de esperar era arriscada, mas naquele momento qualquer movimento seria. Ao encerrar a ligação, percebeu que a sensação de desamparo havia crescido. A notícia envolvendo Vini Jr. estava longe de ser o ponto final. Na verdade, era apenas o início de uma sequência de eventos que ainda poderia expor feridas antigas e abrir novas rupturas. E a noite que se aproximava prometia ser longa. Quando o relógio marcou o início da noite, a situação já havia ganhado proporções que nem Zé Felipe nem Virginia imaginavam no começo do dia. Uma simples insinuação, espalhada em perfis de fofoca, havia se transformado num fenômeno digital, alimentado por teorias, especulações e interpretações cada vez mais distantes de qualquer fato concreto.
Às 19 horas, um dos maiores perfis do segmento publicou uma nova atualização, afirmando que um vídeo antigo poderia reacender discussões sobre a convivência entre a influenciadora, o jogador e as meninas. O vídeo, no entanto, sequer mencionava as crianças. Era apenas um registro de bastidores de um evento no qual Vini Jr. e Virgínia apareceram no mesmo ambiente. Isso não impediu que o post se tornasse um gatilho para centenas de novos comentários, muitos deles sugerindo que a proximidade teria gerado desconforto dentro da família da influenciadora. A partir desse momento, a narrativa ganhou vida própria. Zé observava tudo de perto, acompanhado do advogado e da assessora. Ele tentava manter a postura, mas era evidente que estava emocionalmente abalado. A cada atualização nas redes, seu semblante ficava mais tenso. O medo de que a integridade emocional das filhas fosse comprometida por aquele furacão digital o corroía por dentro. Está ficando incontrolável, disse a assessora preocupada. Quanto mais a gente monitora, mais coisas surgem. Tem perfis criando supostos diálogos, dizendo que ouviram relatos de bastidores. É impossível checar tudo. O advogado também demonstrava preocupação, especialmente porque alguns comentários começaram a insinuar que alguém próximo às meninas estaria desconfortável com a exposição. Isso, segundo ele, poderia gerar questionamentos formais. A questão não é se é verdade, explicou o advogado. A questão é que a repercussão em si pode justificar uma avaliação externa. E isso não é bom para ninguém. Zé sentiu o chão balançar. A última coisa que queria era ver suas filhas envolvidas em qualquer tipo de escrutínio. Ele lembrava claramente dos momentos recentes de tensão e sabia o quanto tudo estava sensível. Uma nova interferência institucional seria devastadora emocionalmente. Enquanto isso, Virgínia também enfrentava um turbilhão. Após encerrar a gravação interrompida, ela se isolou em uma sala com a equipe. O ambiente era de extrema tensão. Alguns produtores acreditavam que a situação se resolveria por si só, enquanto outros temiam que mais informações vazassem, verdadeiras ou inventadas. Em meio ao caos, ela tentava manter a calma, mas o olhar inquieto denunciava o quanto estava afetada. Se começar a envolver a segurança das meninas, vamos ter que agir imediatamente, afirmou a assessora de Virgínia durante a reunião. Não dá para esperar. A influenciadora concordou, mas preferiu manter o silêncio por mais algumas horas, aguardando para ver se algum desdobramento concreto surgiria. A hesitação era compreensível. Qualquer posicionamento se tornaria combustível para ainda mais especulação. Enquanto os dois lados tentavam administrar a crise, as páginas de fofoca continuavam a explorar cada mínimo detalhe. Uma delas chegou a insinuar que haveria ciúmes por parte de Zé em relação ao jogador, mesmo sem qualquer evidência. A narrativa se espalhou rapidamente, criando uma versão paralela dos fatos que parecia mais atraente ao público do que a realidade. E então veio o golpe mais forte da noite. Uma conta anônima publicou que teria informações completas sobre o comentário de Vini Jr., prometendo revelar tudo ao vivo. O anúncio gerou uma reação imediata, atraindo uma enxurrada de seguidores interessados em descobrir o que realmente teria sido dito, ou pelo menos o que aquela pessoa afirmaria ter ouvido. Zé recebeu a notícia e imediatamente ficou pálido. Isso pode acabar com tudo, murmurou, incapaz de esconder o pânico. O advogado tentou tranquilizá-lo, dizendo que contas anônimas frequentemente inventavam histórias para ganhar visibilidade. Mesmo assim, o impacto emocional era inevitável. As pessoas não estavam mais interessadas nos fatos, queriam drama, conflito e uma narrativa turbinada. Virgínia também foi avisada sobre a live e ficou em silêncio por alguns longos segundos. Ela conhecia bem o poder desse tipo de promessa. Bastava alguém afirmar algo com convicção para que milhares acreditassem. Se essa pessoa inventar qualquer coisa envolvendo as meninas... Ela começou, mas não conseguiu terminar a frase. A internet estava em ebulição. A live prometida já acumulava milhares de notificações. O público aguardava ansiosamente por um espetáculo, enquanto Zé e Virgínia tentavam evitar que suas filhas se transformassem no centro de uma narrativa fabricada. A noite mal havia começado e o pior ainda estava por vir. A contagem regressiva para a live da conta anônima começou a aparecer em todos os cantos da internet. Perfis de fofoca começaram a repostar o link, comentando que essa era a live que derrubaria máscaras, enquanto outros especulavam sobre o que seria dito. A verdade é que ninguém tinha certeza de nada, mas a expectativa sozinha já era suficiente para gerar um frenesi coletivo. Zé Felipe assistia à movimentação com um aperto no peito. A sala onde ele estava, iluminada apenas pela luz azulada da televisão, parecia menor a cada instante. A equipe tentava mantê-lo informado, mas ao mesmo tempo evitava exagerar nos detalhes para não agravar ainda mais seu estado emocional. Ele mal conseguia comer, beber ou se concentrar em outra coisa que não fosse a possibilidade de que alguém, totalmente desconhecido, inventasse algo grave envolvendo suas filhas.
Virginia, do outro lado da cidade, reunia sua equipe em torno de uma mesa redonda. Todos estavam tensos, e não era apenas por conta das implicações profissionais. A situação ultrapassava qualquer limite aceitável. Tratava-se da segurança emocional das meninas, da integridade de duas famílias e da imagem pública de uma terceira pessoa envolvida, Vinícius Júnior, que já tinha sido informado sobre a live e estava igualmente apreensivo. A equipe do jogador reforçou que qualquer difamação seria tratada juridicamente, mas todos sabiam que, uma vez dito em uma live viral, pouco importava a verdade, a narrativa ganharia força própria. Quando o relógio marcou 21 horas, a live começou. A tela inicial exibiu apenas a silhueta da pessoa, com voz distorcida e ambiente escuro, um truque típico usado para gerar impacto e criar a sensação de mistério. Em segundos, mais de 60 mil pessoas já assistiam simultaneamente. Comentários pipocavam sem parar, formando um fluxo contínuo de expectativas, acusações e pedidos por provas. A figura anônima começou dizendo que havia testemunhado uma conversa desconfortável envolvendo Vini Júnior em um ambiente profissional. Afirmou que o jogador teria opinado sobre certos cuidados com crianças expostas na internet, sem citar nomes diretamente. A pessoa deixou subentendido que o comentário teria sido feito em referência às meninas de Virgínia. Nada era concreto, nada era verificável, mas a insinuação estava ali, e isso bastava. Zé sentiu o corpo tremer, em parte porque a live não trazia nenhuma prova real, mas principalmente porque a narrativa parecia desenhada para provocar exatamente esse tipo de reação pública, alimentar dúvidas, plantar suposições, gerar engajamento. A equipe jurídica tomou notas rapidamente, a assessora de Virgínia digitava sem parar, acompanhando as reações do público. A live seguia, sempre na mesma linha, muitas suposições, nenhum fato. O anônimo repetia histórias vagas, descrevendo situações que ninguém conseguia confirmar, mas que, pela forma emocional como eram narradas, pareciam convincentes. Foi aí que o ponto mais perigoso surgiu. A pessoa insinuou que alguém próximo às meninas estaria incomodado com a aproximação de Vini Júnior em determinados eventos profissionais. A frase, mesmo sem fundamentos, caiu como uma bomba. Nos comentários, a interpretação imediata era de que esse alguém era Zé, uma narrativa completamente inventada, mas instantaneamente absorvida pelo público. Perfis começaram a printar trechos da live, dezenas de páginas replicaram a frase, e em menos de 2 minutos, o nome de Zé Felipe já estava entre os mais comentados do país. O advogado de Zé bateu a mão na mesa. "Isso é grave", declarou. "Precisamos registrar tudo. Esse tipo de insinuação pode gerar uma sequência de consequências sérias." Mas a live continuava, e agora a pessoa prometia que teria mais detalhes nos próximos dias. Era o pior cenário possível. Uma sequência planejada de atiçar a curiosidade pública, espalhar rumores e manter o assunto vivo por dias, talvez semanas. Quando a live finalmente chegou ao fim, um silêncio pesado tomou conta das equipes. Era como se todos estivessem presos em um vácuo, incapazes de processar a dimensão completa do que havia acontecido. Zé sentou-se no sofá, completamente drenado. Ele não chorava, não falava, não reagia, apenas respirava fundo, tentando conter o turbilhão interno. Virgínia, igualmente abalada, fechou os olhos por um momento, como se tentasse encontrar alguma estabilidade emocional em meio ao caos. Eles sabiam que o próximo passo seria decisivo, e que agora, com a live circulando, o dano já estava feito, independentemente da verdade. A internet tinha seu enredo favorito, e as consequências chegariam rápido.